A gente está falando das cinco funções, né? Da célula, 5 principais funções da célula. Semana passada nós falamos de evangelismo e integração, pastoreio, né? E hoje nós vamos falar sobre comunhão. A terceira função fala sobre comunhão, né? Da célula. Amém? Deus, em nome de Jesus, diante da Tua presença nós te louvamos. Nós já entramos nesse ambiente, um ambiente de oração, um ambiente onde a Tua presença se faz neste lugar, ó Pai. Ó Deus querido, e queremos te pedir que Tu venhas fazer fluir, ó Deus querido, aquilo que Tu tem ministrado nas nossas vidas durante a segunda-feira, Pai bendito. Que possa se acender uma chama no nosso coração, Pai querido, Pai de glória, onde possamos, ó Pai, desejar almas, Pai querido, verdadeiramente, ó Pai, respirar, ó Deus querido, Pai amado, um novo tempo, uma nova história, Pai bendito, Pai amado, profetizando, Senhor, da glória, vamos marcar este lugar, Senhor, para a glória e para a honra do Teu nome. Será um novo tempo, ó Deus querido, Pai amado, para o 77, para o Padre Miguel, Senhor amado, em nome de Jesus, ó Pai querido, entre ruas e vielas, ó Pai, haverá um povo Teu pregando a Tua palavra, anunciando o Teu evangelho, ó Deus querido, Pai de glória, em nome do Senhor Jesus, ó Deus querido, Pai de glória. Aqui estão homens e mulheres, ó Pai, que têm se colocado disponíveis diante da Tua presença, Deus. Então, Senhor, nós te rogamos nesta noite, esclarece, ó Pai querido, o nosso entendimento para aquilo que vamos ministrar nesta noite, ó Pai, para que vamos compartilhar nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós te rogamos e desde já te agradecemos, amém, e graças a Deus, amém, irmãos? Glória a Jesus, aleluia. A terceira função, né, irmãos, é a função da comunhão, né, irmãos? A verdadeira comunhão bíblica acontece em um contexto onde cristãos verdadeiros estão buscando intimidade com Deus, em relacionamentos sadios uns com os outros. Atos, capítulo 2, versículo 46 e 47, que é o clássico, né, irmãos? A gente sabe que todos estavam juntos, era um só coração, né? E olha como isso é tremendo, irmão. Quando a gente alcança isso na célula, essa função na célula da comunhão, isso contagia as pessoas que estão à nossa volta. Né? Em Atos apóstolos, a Bíblia diz que o Senhor acrescentava aqueles que se haviam de salvar. O Senhor acrescentava, irmão, porque na verdade as pessoas tinham desejo de estar no meio. As pessoas queriam estar ali provando daquilo que estava acontecendo. E isso é muito bom, irmãos, quando nós cultivamos uma comunhão verdadeira no meio da célula, né? Que essa é uma das funções da célula. Né? A gente falou sobre evangelismo, né? Integração, falamos sobre o pastoreio, hoje nós vamos falar mais 3 agora. Uma delas é a comunhão, irmão. Isso é muito bom, uma célula precisa ter comunhão. Isso precisa ser forte, porque isso contagia as pessoas. É necessário que tenha, né? A visão do purê de batatas, né, é a grande ferramenta da comunhão bíblica. O livro Purê de Batata, de E.B. Uber, de autoria, né, depois vocês quiserem procurar na internet, oferece uma compreensão ampla para todos os que querem cuidar daqueles que se achegam à célula. Comunhão vem do grego, cuja palavra é koinonia, né? Não é somente uma agregação, é algo muito mais forte. É algo muito mais entranhável, irmão. É sentir o que o outro sente. É sentir mesmo, sabe? É saber que aquela pessoa está doente, eu preciso orar por ela, eu preciso interceder por ela. Isso me leva a abrir mão de mim mesmo, né? O ideal da vida cristã que deve ser experimentado por todas as famílias, né? Todas as células, toda a igreja. Uma atmosfera de comunhão deve permear a vida do grupo continuamente, né? Mesmo nos momentos em que as pessoas não estão juntas fisicamente. A verdadeira unidade é tão preciosa que deve ser vivenciada 7 dias por semana, 24 horas por dia, o mês inteiro, o ano inteiro. A célula verdadeira não faz fofoca, não tem divisão, irmão. A gente olha um para o outro como igual. Glória a Deus. Isso é comunhão. Eu não sou melhor do que o Joel. Eu não sou melhor do que o meu irmão. Não sou melhor. Né?
porque a gente se olha como igual. Eu não olho só para as falhas do meu irmão. Quem que não tem falha, né? Quem não tem pecado? Atira a primeira pedra, né? Não é verdade? Isso aí, né? Cuidado para não cair fulminado. É esse que é o perigo, né? Então, quem não tem falha, o problema do ser humano, sabe o que é? É a gente não olhar para as virtudes, a gente só olhar para as falhas. E isso cria um ambiente de fofoca, de separação, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso, para que a gente possa manter o ambiente da célula um ambiente de comunhão, irmão. A gente tem que parar, saudável, a gente tem que parar com essa coisa que a gente às vezes se conforma com algumas coisas que são erradas, né? A gente fala assim, em todo lugar é assim, né? Em todo lugar tem, não é verdade? Mas a gente tem que acabar com isso, irmão. Né? A gente tem que dar um basta nisso, isso não é normal. A gente tem que viver numa comunhão. E isso precisa ser cultivado a cada dia no meio da célula. Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado. Amém? Glória a Deus. Então, a comunhão é uma coisa interessante, porque na semana passada eu estava falando sobre a base. Paz, Senhor, meus irmãos. Eu estava falando sobre a base. Quem se lembra que eu falei sobre base aqui? Uma base forte, uma base firme. Irmãos, para analisar, Jesus, ele poderia ter fundado o maior ministério já existente na Terra. Sim ou não? Sim. Ele poderia ter criado a igreja de Jesus, 2 milhões, 3 milhões de pessoas. Ele fala assim, caramba, esse cara é top. Mas o que ele fez, irmão? Ele escolheu o quê? 12 pessoas. E em 12 corações, ele colocou o seu coração. Algo diferente. Quando há um só coração, um só entendimento, a coisa chega a lugares longe. A gente alcança lugares maiores. Né? Jesus não estava preocupado com a multidão, ele estava preocupado em ministrar no coração de cada um o que estava no seu coração. E por isso que a gente vai ver os caras lá na frente, né? Falando assim, você é seguidor dele? Só isso, não, então vou morrer igual não. Me crucifica de cabeça para baixo, como sou digno. Tu vai lá para a arena, lá com os leões, lá vai ser comido. Pode me botar lá, cara. Eu sei em quem eu tenho crido. Lá na Via Cruz, né? Queimando os caras cantando louvor, irmão. Enquanto não estava sendo queimado, eu estava cantando louvor. E quando tocava fogo no outro, o outro continuava cantando louvor, que aquele terminava queimando. Sabe por quê, irmãos? Porque eles tinham o mesmo coração. Eles tinham o coração, era um. E na célula a gente tem que ter isso. O mesmo coração. A comunhão precisa ser verdadeira. E quando essa comunhão é verdadeira, ela contagia tudo que está à nossa volta. Ela contagia, irmão. É algo fantástico. Né? É algo maravilhoso isso. E a gente precisa manifestar isso. A igreja precisa manifestar isso, irmão. O que tem destruído o mundo é a falta de amor. De amor. E o maior problema é que às vezes a gente entra no ambiente da igreja e nós não encontramos amor. Muito menos comunhão. O que mais a gente precisa? O que vai fazer diferença? Porque eu conheço a Bíblia de cabo a rabo. Não, irmão. É que eu vivo ela, ele implantou algo dentro de mim, eu preciso dar amor a quem precisa de amor. Pessoas problemáticas vão aparecer dentro da célula. Pessoas problemáticas, a gente convive com elas todos os dias, mas elas necessitam ser amadas. E nós precisamos viver num ambiente de comunhão, para que verdadeiramente aquilo que nós estamos plantando seja algo que vai atingir, né, a comunidade onde nós estamos localizados. Sabe? Porque essa é a visão, irmão. De uma maneira diferente. Porque, irmão, literatura todo mundo tem. Jô Soares conhece a Bíblia. Mas a essência, somente aqueles que colocam o seu coração proposto a viver ela. A essência está aqui dentro de nós. Então a gente precisa viver uma verdadeira comunhão. Como podemos fortalecer a comunhão na célula? Para realizar atividades de lazer e recreação juntos, né, pela realização, de atividades de lazer e recreação junto, pelo estímulo do crescimento espiritual um dos outros, pelo evangelismo de qualidade juntos, pelo confronto amoroso e sincero,
amoroso e sincero. Então são algumas dicas que a gente pode cultivar isso, né? A gente às vezes se limita somente ao dia da reunião, não é verdade? E a gente não estende isso, né? Irmão, não tem lugar melhor para você estabelecer comunhão do que uma mesa. Não tem lugar melhor onde você senta com a pessoa, onde ela vai te conhecer na tua essência. Não precisa fazer um jantarzão, não. Um café, com um biscoito, bater um papo, olho no olho, e aí, como é que você está? Nós temos nos perdido, irmão, porque Satanás, ele não muda esta técnica, ele usa mesmo, desde lá do passado. Ele tem aumentado os nossos dias de trabalho, nossas horas de trabalho, para que a gente não tenha tempo de adorar o Senhor. E o maior problema é que a gente está tão atarefado que a gente não tem tempo nem para sentar na mesa. A gente não senta na mesa nem com a nossa família e muito menos com nossos irmãos. E nós precisamos cultivar isso, irmão. E nós precisamos cultivar isso. A mesa é o melhor lugar para nós obtermos comunhão, coinonia, viver essa verdade. É a mesa, irmão. É a mesa. Quantas nossas casas, precisa levantar a mão, quantas nossa casa tem uma mesa? Quantas vezes a gente senta com a nossa família nessa mesa? Um cafezinho, pelo menos. Talvez no almoço. Talvez na janta. Aí a gente olha para ela e fala, não, tem que ter uma mesa em casa. Ela está lá. Mas a gente não senta, né? Hoje em dia tem casa que não tem mesa. Por quê? Eu sento na frente lá da televisão, eu vou pro quarto, eu gosto de ver um filmezinho lá, jantando, almoçando. Sabe? A gente está perdendo isso dentro de casa. E se a gente perde isso dentro da nossa casa, como é que eu faço? Quantas vezes eu vou sentar comigo? Se eu não cultivo isso nem na minha própria casa. E a mesa é o melhor lugar para a gente ter comunhão um com o outro. De poder olhar um nos olhos do outro e falar, pô, cara, aí, daquela palavra que você me falou, assim, pô, não entendi legal, aquilo me machucou. Sabe? Porque a mesa não é só para falar assim, pô, tá bonito com essa blusa, cara. Sabe? Pô, palavra ali. Não, cara, a mesa é para a gente falar, porque a gente é amigo, a gente é irmãos. Sabe? É ali que a gente fala, é ali que a gente conversa. O problema é que a gente, quando senta na mesa, a gente coloca o celular do lado, né? Então tem que responder a mensagem, alguém está me chamando aqui. Cara, a gente precisa mudar isso. É muito importante a gente cultivar essa comunhão, amém? A quarta função, treinamento de líderes. Irmão, a função da célula é uma das 5. A quarta função, ela fala sobre formar líderes. Nós não estamos com célula apenas para ganhar almas, mas nós estamos com a célula para formar líderes. Gerar liderança, porque quanto mais líderes eu gerar, mais vidas nós vamos discipular. Certo. Então tem que gerar líderes. E para mim gerar líderes, eu também preciso de tempo com eles. Tempo com o membro da célula. Sabe? Porque às vezes a gente fala assim, não, pô, meu irmão, você vai ser o meu líder em treinamento. Aí, beleza, quinta-feira é a nossa célula. Aí o irmão chega lá na célula, ó, você vai trazer a palavra hoje, coisa e tal. Aí, semana que vem, você está lá, eu vou te dar mais uma função dentro da célula. Irmão, eu não estou te treinando. Se você é meu líder em treinamento, pô, quinta-feira é a nossa célula. Pô, segunda-feira tem um espacinho. Pelo menos 1 hora do teu dia, para a gente se reunir, para a gente orar junto. Para a gente buscar junto. Tem pelo menos um tempinho, vamos orar junto. Ah, na oração, irmão. Dobra o joelho, vai orar com ele. Sabe? Vai forjar algo no coração dele, querido. Oh, vamos fazer a visita na casa do irmão fulano? O irmão não veio, vamos lá. Vamos fazer uma visita comigo? Começa a forjar isso. Como Jesus ensinava, irmão? Era só com palavras? Não, era na prática, era caminhando. Porque isso já era a prática dos próprios rabinos da época. Né? Os talmidim, eles andavam atrás do rabino. Onde o rabino ia, o talmidim vai junto, irmão. Vai comendo pó, que vai deixando para trás. O cara está ali, por quê? Porque aprende na prática.
É na prática. Então a gente gera líder, não é só com palavras, falando, cara, tu vai ser um bom líder, tu vai ser um fé. Não, é na prática, vamos orar junto, é buscar junto. E você vê que você gera no coração da pessoa aquilo que está no teu coração. E quando chega o tempo da multiplicação, o que acontece? A coisa acontece naturalmente. Você vai ter líderes experientes, líderes que verdadeiramente vão fazer outros corações queimar, que vão gerar outros líderes. Por quê? Porque alguém cuidou dele. Essa é a grande verdade. Então a gente precisa de treinar líderes. Uma igreja baseada em células sempre produz muitos líderes de qualidade. E essa reprodução acontece no contexto da célula. No contexto da célula. Né? Não é o líder da igreja que vai falar assim, ó, ô Milton, aquele cara lá da tua célula, lá, pô, aquele cara é bom para liderar. Por quê? Quem convive com um cara lá dentro? Não é você que está convivendo com um camarada lá dentro da tua célula, com a irmã lá dentro da tua célula. Não é você que vê lá, não é você que está treinando. Então você é que tem o olho clínico para falar assim, esse cara realmente é um líder. Né? E eu sempre bato na mesma tecla, né? Nunca faça isso por amizade. O cara é bom porque ele é meu amigo. Não, ele é bom porque realmente, quando chama ele para orar, né? Ele ora comigo, ele busca comigo. Quando a gente chegar lá no 8º capítulo, vai falar sobre isso. Né? Algumas qualidades que o cara tem que ter para ser um líder. Entendeu? A gente vai falar sobre isso, vai falar sobre a abnegação, até que ponto o cara está pronto a abnegar da sua vida, abrir mão de algumas coisas. Por quê? Porque cuidar de vida, irmão, é essa a realidade. Né? Desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, eu tenho falado sobre isso. Vai ter um momento que você vai estar lá no teu sono, aquele sono gostoso. Às vezes você está arrebentado, trabalhando o dia todo, alguém vai te ligar. Vai falar assim, cara, eu preciso conversar contigo. E você vai ter que atender o cara. Às vezes, não é algo tão na tua mente, no teu entendimento, não é algo tão importante. Mas para ele, é muito importante. E a gente não mede pela gente, a gente mede pelo outro. Em ouvir, estar aqui, ó, pô, é legal, verdade. E a gente precisa cultivar isso. Nenhum líder é perfeito, irmão. A gente vai gerar só pessoas. Não, nenhum líder é perfeito. Não há perfeição. Né? Só teve um que foi perfeito. Jesus Cristo. Nele havia a perfeição. Mas nenhum líder é perfeito. Mas ele precisa ser. Por isso, não podemos colocar expectativas tão altas em ninguém. Aí fala assim, pô, não, aquele cara ali para ser um líder da minha célula, ele tem que fazer um seminário primeiro. Sabe, ele precisa... Irmão, a gente tem que parar com esse negócio. A gente tem que parar com algumas coisas. A gente impede a igreja de crescer, irmão. Essa é a grande verdade. A Bíblia fala que havia um homem lá no cemitério, né? O Gadareno, né, irmão? Ele estava lá no cemitério. Estava lá, largado lá dentro, cheio de demônio. Um dia ele teve um encontro com Cristo. E ele queria ficar onde? Fala para mim, ele queria ficar perto de Jesus. E Jesus, né, virou para ele e falou assim, não, cara, a partir de agora tu vai fazer um seminário. Porque eu vou te enviar, não, cara. Jesus falou assim, não, querido, você precisa ir para a tua casa. Vai para lá e anuncia todas as coisas que o Senhor tem feito na sua vida. Foi para lá testemunhar o que Deus estava fazendo na vida dele. Não, acabou de ser liberto. Vai para lá, para a tua casa e anuncia, cara. Vai para lá e anuncia o que o Senhor fez na tua vida hoje. O maior problema é que a gente quer formar líderes perfeitos. Ah, não, o cara tem que orar 3 vezes ao dia, o cara tem que estar no seminário, o cara tem que conhecer a Bíblia de cavalo. Irmão, vai devagar, não coloca muita expectativa assim nas pessoas. Mas vai trabalhando com ela, caminha com ela. Porque na caminhada você vai instruí-la naquilo que é necessário para a sua vida espiritual. Então a gente tem que ver que não vamos criar líderes, né, perfeitos. Devemos procurar líderes que sejam fiéis, disponíveis e ensináveis. Fiéis, disponíveis e ensináveis. Né? O cara é fiel, irmão. A pessoa é fiel. Ela é disponível, ela está lá, você está orando, ela está lá contigo orando, você vai arrumar lá a tua sala lá, a pessoa está lá te ajudando, por que precisa disso? O que precisa para a gente arrumar a sala? Está lá contigo em todo momento, vai visitar alguém, o cara está lá, disponível e é ensinável.
está pronto para te ouvir. Ou seja, se em algum momento ele sair um pouco fora daquilo que ele está aprendendo, ele vai estar sensível para te ouvir e voltar para o caminho. Então são algumas coisas que precisam ter no líder perfeito e a gente vai encontrar. Um pedreiro não aprende a construir belas casas apenas fazendo um curso na sala de aula, não é verdade? O pedreiro aprende como? Na prática, no dia a dia. O cara pode até fazer o curso, mas é ali na prática que ele faz. Existe mestre de obra aí, irmão, que nunca estiveram dentro de uma sala de aula e que o engenheiro confia mais nele do que aprendeu dentro da sala de aula, na faculdade. Certo? O cara fala assim, não, esse cara aí pode deixar a obra na mão dele, porque eu sei o que ele vai fazer. Isso aí eu conheço pessoas assim. Eu conheço pessoas assim, né? Então, é na prática. É você levando a pessoa na prática, você vai constituir bons líderes, amém? A maioria das igrejas do NDA tem um gráfico bem definido, chamado trilho de liderança, onde estão bem delineados todos os passos que alguém percorre, desde o momento em que se converte, até tornar-se um líder. Temos uma grande riqueza de acompanhamento, tanto no discipulado como na sala de aula, a fim de preparar as pessoas para serem cristãos fortes e habilitados para toda boa obra. Uma das principais armas do treinamento eficaz de líderes de célula bem-sucedidos é a frequência assídua no treinamento avançado de líderes, chamado Tadeu, ou equivalente. Normalmente, um dia da semana, preferencialmente terça ou quarta-feira, ou qualquer dia que a igreja estiver disponível. Mas sobre o treinamento de líderes da sua igreja será encontrado nos cursos da escola ministerial e equivalente, e nos treinamentos contínuos do Tadeu. Irmão, você pega o cara, ou a irmã, e fala assim, ó, vou te enviar lá para o curso de treinamento de líder da igreja, porque eu tenho visto um potencial, queria que você fizesse lá, embora o treinamento é aberto para todas as pessoas. Não, você mede se o cara vai ser um bom líder ou não, se ele for frequente. Se o cara não eu já tive problema lá na igreja quanto a isso, né? Pô, mas eu quero ser o líder. Não vai aprender, pô. Há um caminho para aprender. Mas eu já estou na célula um tempão, já sei como funciona, irmão. Há um caminho para aprender. Se o cara não está pronto para aprender, irmão, não está pronto para entrar dentro de uma sala e aprender a ser treinado por alguém, irmão, ele nunca vai estar pronto para treinar outras pessoas. Aí vai chegar, sabe por quê? Porque ele não vai ser treinado, ele não vai treinar outras pessoas, e quem ele lançar também não vai treinar outros. Lá na frente, sabe o que vai acontecer? Vai desvirtuar todo o caminho que está sendo construído aqui atrás. Então, há uma construção sendo feita. E se a gente não seguir aquilo ali, alinhamento. Se não seguir isso, irmão, a gente perde tudo que foi construído. Tudo que está sendo construído. Então, a frequência é muito importante. É muito importante a gente ser assíduo nos treinamentos. A gente está aprendendo, pô, isso aí eu já correndo, beleza, glória a Deus. Agrega mais valores na sua vida. Essa é a grande verdade. Eu estudo sobre célula já há muito tempo. Muito tempo. Mas quando eu quis estabelecer lá na igreja, eu fui ser treinado por alguém. Eu fui estudar. Eu fui aprender mais daquilo que eu já tinha estudado, daquilo que eu já tinha aprendido. Para quê? Para que verdadeiramente o Senhor houvesse me soltado em algumas coisas que precisavam ser moldadas na minha vida. E a gente precisa ser disponível. E aí a gente vê, pô, o cara, você pega alguém e fala, pô, fazer um treinamento. Não aparece, não vem, não tem compromisso, irmão. Não vai ter compromisso com a igreja, irmão. Tem que estar alinhado dentro de uma visão. Não adianta. A gente precisa disso, se esforçar. É um esforço, né? O reino de Deus é tomado à força. Né? É tomada, então a gente tem que estar alinhado nesta mesma direção, amém? O líder de célula deve mobilizar todos os seus membros a frequentar o Tadel. O Tadel é treinamento avançado de líderes, amém? O curso de fundamentos, é claro, a pessoa se converteu na célula, foi batizada, já está introduzida na igreja. Pô, a gente tem que introduzir ela para onde? Para a escola inicial, né? Lá na igreja nós temos o SR,
né? Escola de crescimento espiritual. Né? Todas as pessoas que chegam na igreja, ou são batizadas, ou vêm oriundo de outras igrejas, eles vão para o PCE, para conhecer a visão da igreja, para conhecer como funcionam as coisas. E o cara chega lá, às vezes, irmão, tem não sei quantos anos da igreja, senta lá, o cara fala, mas isso aí eu já conheço, irmão, mas aqui é o caminho. É o caminho, é por aqui. Você vai chegar aqui, no meio, você vai conhecer coisas que você não conhece ainda. Você vai conhecer como a igreja funciona, qual a visão da igreja, qual o pensamento da igreja, mas eu preciso começar lá do início. Lá do início. Eu sei, mas senta aí, vamos junto. Ah, mas eu não posso. Não, fica aqui, o caminho é esse aqui. Eu sei que isso é difícil, irmão. É muito difícil, porque isso mexe com o ego às vezes das pessoas. Ah, mas eu sei. Irmão, a pior coisa que tem é quando a gente acha que é autossuficiente. E a gente está todo o tempo, irmão, a gente todo o tempo precisamos aprender. Está proposto a isso. Está proposto a isso, amém? Então é muito importante essa caminhada. Estou lembrando de uma palavra que Jesus falou quando disseram que já sabiam. Jesus falou, então vocês não podem ser perdoados. Porque se vocês dissessem que não sabem, poderiam ser perdoados. Agora sois pecadores, verdadeiramente. Por quê? Porque reconhecem. E não fazem. Né? Não praticam. E verdadeiramente vocês reconhecem o próprio pecado. E essa é a grande verdade. Então a gente tem que estar proposto. O cara que é líder, irmão, o cara que quer ser líder, o cara tem que estar debaixo de uma direção, de um alinhamento, irmão. Não adianta, irmão, quem não está... Eu falei isso aqui já uma vez, eu vou repetir, irmão. Quem não está proposto a estar debaixo de uma liderança, ele nunca vai liderar ninguém. Ah, mas eu vou... Irmão, não vai. Não vai, vai ter problema. Eu estou 20 e poucos anos no Evangelho, irmão. E eu conheço um pouquinho dessa história. Não vai, cara. Não adianta. A coisa não anda. Não flui. Essa é a grande verdade. Por quê? Porque não está debaixo de uma liderança. Você tem que estar debaixo de uma liderança. Se eu sou obediente à minha liderança, irmão, certamente eu serei um bom líder. Pode ter certeza disso. Se eu posso ser o melhor pregador, eu posso ser um cara de um alto conhecimento, mas eu preciso honrar a minha liderança. Quem não honra liderança nunca será honrado pelo Senhor. Irmãos, eu tenho isso dentro do meu coração. Eu estava na igreja domingo, estava lá, a gente tem uma oração antes da escola dominical, de 8 às 9, nós dobramos o nosso joelho, eu estava orando, acabei de orar lá, daqui a pouco encostou um carro lá na porta da igreja. Um irmão que não entende muita visão da célula, congregava com a gente, ele pediu para se transferir para uma outra igreja, entendeu? Só que, para ele se transferir para lá, ele fez uma tempestade, um copo d'água, né? Ah, porque a visão celular, isso e aquilo. E jogou fora. Aí encostou o carro. Eu falei, irmão, amém. Eu tenho meu coração limpo, eu vou voltar. Não, pastor, eu vim aqui porque eu queria te pedir perdão. Eu falei, amém, meu irmão. Eu não consigo entender nem porque estão me pedindo perdão, mas amém por isso. Sabe? Cara, às vezes você não honra a tua liderança. Não, porque, pastor, eu tenho visto que tudo que eu aprendi aqui tem sido válido para mim. Porra, legal, cara. Ou precisou você sair daqui e ir para um outro lugar para entender o que tu estava aprendendo é o correto para a tua vida. Conhecer outra realidade. Glória a Jesus por isso. Porque pelo menos reconheceu. Glória a Jesus por isso. Mas para analisar, às vezes a gente, sabe, porque a gente não quer honrar, cara. Porque a gente não quer honrar a nossa liderança. E honra não é tapa nas costas, velho. Honra não é falar assim, pô, eu estou contigo, mano. Honra é muito além do que isso. Honra é quando eu saio durante a minha semana, quando eu estou longe da igreja, quando eu estou longe dos meus pastores, quando eu estou longe dos meus líderes. Eu honro aquilo que eu tenho aprendido. É preciso isso, irmão. A gente viver debaixo de honra. Porque se nós estivermos debaixo disso, o Senhor irá nos honrar. Pode ter certeza disso. E nós somos instrumento plantado pelo Senhor no meio de onde a gente está, da nossa congregação, para servir a nossa congregação. Eu sempre falo isso. Né? Eu sempre falo isso. Então, cara, sirva de todo o teu coração. Sirva de todo o teu coração. Você é um instrumento de Deus
para servir o lugar onde Deus te colocou. Honra a sua liderança, esteja alinhado a ela, certo? Né? Temos treinamento, irmão. Isso acontece em todos os lugares. Isso acontece lá na igreja. Eu estou 2 anos, eu levo treinamento lá para a igreja, sabe? Aí vai 20 pessoas, 25 pessoas, a igreja está chegando a 150 pessoas, né? A igreja lá não é muito grande, está chegando a 150 pessoas. E, irmão, aí tu fala, ó, vamos ter treinamento assim, pá, né? Vamos trazer um curso aqui, um curso de desenvolvimento ministerial. 20 pessoas. Sabe? Se perde, cara. Eu estou falando isso porque as oportunidades batem na porta, tá ali, né? Tá ali. Ó, vamos fazer um curso sobre finanças, gestão financeira. Pô, tá lá na porta, irmão. Cai para dentro, cara. É Deus querendo falar com a gente. Poxa, o irmão foi lá ministrar lá o curso de finanças, gestão financeira. Irmão, quão espiritual a coisa é. Quão espiritual a coisa é. Está cheio de crente servindo mal a Jesus porque está endividado. E está falando assim, hoje eu não vou nem para a igreja. Eu não consegui pagar o boleto. Eu estou devendo a Casa Bahia. Eu estou, sabe, com tanta dívida, irmão, que eu não estou aguentando. Aí fala assim, eu não vou nem servir. Eu vou para a igreja, eu não quero fazer nada. Vivendo depressões, sabe? Aí tu fala, tão espiritual, os vão ministrando com o Espírito Santo. E tanta gente perdendo a oportunidade de crescer, desenvolver. Isso acontece. Isso é natural. Isso é natural. Né? Aí vem pessoas de fora, ó, colheu e os de dentro não estão colhendo. Então, irmão, a gente precisa estar debaixo disso. De um lugar de honra. De honrar a nossa liderança. De poder se alimentar daquilo que Deus tem nos dado. Entendeu? Porque, verdadeiramente, no tempo certo, Deus vai fazer acontecer na nossa vida. Eu fui congregar, é só um exemplo aqui, né? Eu era numa igreja aqui da Rua Limite, eu nasci aqui na Limite, aqui, na Ebenezer, aqui, não sei se os irmãos conhecem, eu nasci ali, né? Fui até evangelista e tal. E quando eu saí daí, me desliguei da igreja Ebenezer, né? Eu fui congregar numa Assembleia de Deus. Eu não fui congregar, eu fui ajudar no trabalho, numa Assembleia de Deus, lá em Gardenia Azul. Só que a igreja lá era muito rígida. Eu não fui congregar. Alguém me chamou, eu tinha um tio que era pastor lá, ele falou, pô, cara, queria que você me ajudasse, porque a gente está pegando uma congregação lá em Santíssimo, não tem ninguém para ficar lá, pô, cara, eu sei que eu posso contar contigo lá, se você for para lá, tu vai me ajudar e muito lá, entendeu? Eu falei, cara, eu não tô, aquela coisa de você falar assim, pô, não estou congregando em lugar nenhum, né? Eu posso ficar de fora, eu preciso... Comecei para Santíssimo. Só que a igreja é muito rigorosa, irmão. Não podia usar brinco, não podia usar batom, não podia usar calça, não podia... Era assim, desse jeito. Né? Não estou questionando o que as pessoas vivem, tá, irmão? Eu respeito também. Eu também respeito. Cada um sirva o que come legume, não critica o que não come. A gente tem que ter equilíbrio, né? Eu só acho que ninguém deve impor nada a ninguém. Né? É porque eu uso, o fulano olha para mim e fala, tu não é crente. Porque o cara me vem de bermuda, não vou te dar a paz do Senhor, porque eu não uso bermuda. Né? Não, a gente tem que ter o equilíbrio. Como eu respeito ele me respeita, e a gente tem que viver o melhor para Deus. Né? Eu fui congregar lá naquela igreja lá, eu fui lá ajudar lá o trabalho lá. E eu tinha acabado de sair do ministério aqui, eu estava visitando algumas igrejas e tal. E o que acontece, irmãos? E lá eu tive um choque muito grande. Porque no primeiro dia que eu estava lá, abrindo o culto, meu jeito sempre foi esse, né? Meio batista, assim, bem pentecostal. Eu estou lá abrindo o culto numa boa, cantando os hinos comuns, aí que a gente canta. O pastor encostou do meu lado e falou assim, aqui na igreja, irmão, funciona dessa forma. 3 hinos da harpa, direcional. Pô, cara, mas aquilo me deu um choque muito grande. Não me deu um choque, irmão, porque era a norma da igreja. Me deu um choque porque eu já estava ferido de algumas coisas. Entendeu? Porque eu já estava passando por um processo da onde eu saí
de onde eu me desliguei. Eu não queria me desligar da igreja. Eu me desliguei por algum motivo necessário para que eu pudesse sobreviver. Onde, na verdade, eu honrei meu pastor. Graças a Deus, hoje ele está na glória, né? E graças a Deus eu saí debaixo da bênção do pastor. Mas aquilo criou alguns conflitos dentro de mim. E eu ainda não estava recuperado daquilo, tanto que eu queria me esconder. Eu ia para as igrejas grandes, né? Eu ficava lá com a minha esposa, com a minha filha, de longe, só. Acabava o culto, eu ia embora, entendeu? Então, no dia que eu fui ajudar alguém falou isso para mim, aquilo, bateu um choque. Eu cheguei em casa, irmão, fui orar, sabe? E, pô, aquilo estava dentro de mim. Eu falei, pô, não quero passar por essas situações de novo na minha vida. Eu não fui chamado para guerrear com o irmão. Fui chamado para guerrear contra o inferno. Sabe? Se eu tiver que ficar aqui, eu vou ter que honrar o pastor. Comecei a orar e comecei a chorar. Minha esposa, Deus deu uma palavra de sabedoria para ela. Ela falou assim, filho, o que custa você ficar? Se, sabe, Deus não quer nos usar ali. E ela que era o maior problema, porque ela sempre gostou dessa calça comprida. E ela falava, eu não vou para essa igreja. Mas naquela hora o Espírito Santo tomou ela. Falou assim, por que a gente não fica naquele lugar? Por que a gente não fica lá? Vai ficar aí girando, não está lá ajudando Deus. Fica lá, ajudando lá, vamos para lá. E foi, cara. Fiquei lá, ajudando lá, fiquei 3 meses lá, 3 meses e meio lá, né, ali em Santíssimo, bairro São Vitor, né? Logo ali, depois que tem aquele lameirão ali, né? Desceu ali. Logo ali no bairro São Vitor, fiquei ali congregando 3 meses ali, né, eu, minha esposa, minha filha pequena ainda, saí daqui de Realengo, indo para lá, né, e não é fácil congregar lá, porque às vezes você não passa o senador camarada, porque está em guerra, às vezes acabava o culto lá, eu tinha que ficar por lá, até a poeira baixar para vir embora, né, então, assim, começou nesse processo, até que Deus, a igreja lá me transferiu para Realengo. E aí nós começamos a estabelecer alguns trabalhos, irmão. E a Bíblia diz que quanto à verdade no Novo Testamento, havia sinceridade no nosso coração. E a gente começou a trabalhar com muito amor, sabe? E a igreja começou a vir, a igreja, nossa sede lá, começou a vir para cá. E quando eles vinham para cá, eles eram tocados pelo que Deus estava fazendo no nosso meio. E a igreja começou a crescer a partir daí. A partir daí começou a haver um movimento no meio da igreja, um mover do Espírito Santo. E o Espírito Santo começou a mover no meio da igreja, que alguns preconceitos que existiam começaram a cair. E eu fiquei lá na igreja até 2014. Até 2014 eu fiquei lá. Entendeu? Até que o próprio pastor me deu a bênção para mim poder seguir o caminho. Foi por uma emancipação. Ele emancipou várias igrejas, ele perguntou se eu queria emancipar, e depois ele perguntou se eu queria voltar. Mas aí já é tarde demais, né, irmão? Mas aí o que acontece, irmão? Deus mudou, estabeleceu muita coisa. E uma reunião de ministério. Eu que ouvi aquilo lá atrás, irmão, numa reunião de ministério, por obedecer e honrar, irmão, eu pude ouvir o pastor falar assim, irmãos, o nosso ministério cresce por Realengo. Sabe, e naquele momento a gente estava com 7 congregações, uma sede que saiu de um barracão de madeira, irmão. E é bonita a igreja lá. Quando vocês passarem ali, Avenida Ayrton Senna, ali, Tenente Coronel Aragão, ali, quem vai para Gardênia, logo na esquina, assim, você vai ver um igrejão enorme ali que nós construímos ali naquele lugar. E eu pude ouvir o pastor falar assim, irmãos, o nosso ministério cresce por Realengo. Eu pude ouvir isso, sabe? Mas o que ele estava falando não era em número de gente, mas era naquilo que o Espírito Santo estava fazendo no nosso meio. Por quê? Porque eu me coloquei ali, debaixo da sua mão, debaixo da sua direção. Eu fiquei até o tempo determinado. Quando chegou o tempo determinado, eu recebi uma proposta dele. Ele quis abrir um pouco as igrejas, né, porque ele não estava conseguindo administrar tudo. Ele falou assim, pastor, o senhor tem trabalhado com tanta afinco com a gente, eu vejo a sua dedicação, o senhor queria tocar um ministério. Eu falei assim, pô, pastor, se isso o senhor está vendo no teu coração, eu quero sim. Eu quero desenvolver o ministério. Parti. Graças a Deus, hoje a gente vive um trabalho independente. Mas a gente precisa honrar, irmão. Se eu não tivesse honrado naquele momento, tivesse me chateado, me aborrecido, falado, não vou ficar aqui mais não quero mais saber disso. Irmão, eu não podia ter implantado o que foi implantado lá. Sou querido lá até hoje, irmão.
querido, lá até hoje. Visão celular, a igreja lá é tradicional, mudou muita coisa, graças a Deus, mas ainda é uma igreja tradicional. Mas teve agora, novembro agora, teve um culto regional deles lá. Me chamaram lá, pastor, eu queria que o senhor viesse aqui ministrar uma palavra para a nossa vida. Poderia falar assim, o cara vai vir pregar uma heresia aqui. Não, mas ele tem um respeito, tem um carinho. Sabe, até hoje, volta para cá, pastor, vem para cá, vem estar com a gente aqui. Eu vou lá, irmãos, eu vejo jovem, me abraçam e falam assim, pô, pastor, o senhor é um referencial para a minha vida. Tudo que eu tenho construído é aquilo que o senhor deixou de legado aqui na igreja. Irmão, eu sinto feliz com isso, mas eu fiquei ali, ó. Debaixo ali da vontade de Deus, ali, honrando o ministério. Honrando aquilo que estava sendo ministrado sobre a minha vida. Entendeu? Então, há um tempo determinado na nossa vida, e a gente tem que aprender isso, irmão. A gente só vai formar líderes verdadeiros que estiver honrar a sua liderança. Essa é a grande verdade. Irmão, tem gente que você não pode cobrar um fio. Você fala, cara, você precisa melhorar aqui. Porra. Está me entendendo? Irmão, tudo na obra de Deus é voluntário, irmão. Eu sou voluntário na obra de Deus. Eu sou voluntário na obra de Deus, irmão. Tudo é voluntário. Mas no momento que eu me proponho a sair do meu banco para fazer alguma coisa na igreja, irmão, eu assumo uma responsabilidade. E quando eu assumo a responsabilidade, irmão, perdoa da palavra, eu preciso fazer o melhor de mim. Eu preciso dar o melhor de mim naquilo que eu estou fazendo. Porque se eu não estiver dando, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. Ah, eu quero ser líder de célula. Eu vou fazer parte lá do TLC, do treinamento de líder. O pastor Joel vai me liberar para mim abrir uma célula. Aí eu vou abrir a célula e eu vou fazer do jeito que eu acho. Do meu jeito, que nem recheio de pastel. Não, não é assim, irmão. Não é assim. A liderança da igreja, você deve estar cobrando lá, irmão, relatório da célula. Não manda um relatório. A igreja não sabe o que acontece na célula, não tem relatório, não tem nada, irmão. A supervisão chega lá numa célula para assistir, não é para fiscalizar, não, é para assistir, para estar em comunhão. E aí você percebe que as pessoas ficam assustadas. Por quê? Porque não estão debaixo, não estão alinhadas com a visão. Porque quando alinhamento não tem susto, irmão. É a mesma coisa. Tem espião na área, hein? Chegou espião na área. É isso aí, sabe? Entendeu? Então, cara, a gente precisa estar alinhado com a visão da igreja. Então, tá, a gente tem um manual, gente. Ó, a gente tem um manual. O que vai ser cobrado, o que vai ser pedido da vida de vocês, está aqui dentro. Está aqui dentro, né? Está aqui dentro. Eu falo, ó, pô, isso aqui não está sendo feito, tá? Você precisa melhorar isso aqui. Ah, mas não tem um treinamento? É para isso, cara. É para a gente estar alinhado na minha rua, pastor. Esse negócio de regra, né, com meu irmão? Tem que ter um alinhamento, tem que ter um direcionamento. Senão a gente não chega a lugar nenhum. Meu negócio é revelação do Espírito. Meu negócio é revelação do Espírito. Irmão. Mas o Espírito está concernente a uma direção. Essa é a grande verdade, irmão. Essa é a grande realidade das coisas. E às vezes a gente não se percebe disso. E a gente acha que é tudo de qualquer maneira. O Espírito se manifesta quando há uma concordância. Amém? Glória a Deus. E a quinta função da célula é o crescimento e a multiplicação. É o que ela promove na nossa vida, né? Crescimento e a multiplicação. O princípio da multiplicação. A multiplicação é uma das leis fundamentais do universo. Galáxia, animais, planeta, tudo se multiplica. Não. Vamos lá, multiplicação é uma das leis fundamentais do universo. Galáxias, animais, planeta, tudo se multiplica. Tudo se multiplica. Essa é a grande verdade. Qual foi a ordem do Senhor para Adão e Eva lá no jardim? Crescer, multiplicar, encher a terra. É verdade? Crescer e multiplicar. Irmão, não dá para a gente se conformar, irmão. A igreja está estabelecida. O reino de Deus foi estabelecido em nós. Jesus falou assim, vão dizer para vocês, o reino de Deus está ali, o reino de Deus está acolá, mas não creais, porque o reino de Deus está dentro de vós. Ele estabeleceu o reino de Deus dentro
de nós. E qual o motivo dele estabelecer o reino de Deus dentro de nós, irmão? Para a gente multiplicar, para a gente tomar posse desta terra, daquilo que está aqui, irmão. O problema é que a gente está esperando, sabe o quê? Pô, irmão, estou esperando aquele grande dia em que eu vou entrar no céu e vou gozar do reino de glória. Irmãos, eu ouvi dizer que lá é ruas de ouro, mar de cristal, né? Eu estou esperando o reino ainda se manifestar, mas ele já se manifestou, ele está dentro de nós. Ele já está dentro de nós. Nós é que precisamos manifestá-lo para o mundo. Nós precisamos manifestar isso. Essa é a grande verdade. Você sabe como é que começou o carnaval? Quanto é que sabe? Quem sabe como começou o carnaval? O carnaval ele começou com um grupo de pessoas, irmão, que resolveram não trabalhar. Resolveram juntar uma galera e falou assim, ó, tal dia nós vamos fazer uma folia, nós vamos fazer uma festa. E começaram ali a fazer uma festa. E começaram ali, aquilo foi tomando corpo, foi tomando... O problema, irmão, é que a gente tem o reino de Deus dentro de nós, mas a gente não manifesta ele para o mundo. A gente é egoísta. A gente está esperando o dia da trombeta soar para a gente subir para o céu. Enquanto tem vida morrendo do nosso lado, esperando que ainda não recebeu o reino. É isso aí, meu irmão. Sabe, tem vida do nosso lado que está clamando, que está descendo as profundezas do inferno. E a gente não manifesta o reino de Deus que está em nós. Ele está aqui, irmão.